Depois as entradas do Léo Pereira e também do Alexandre deram uma consistência maior para o Flamengo, na minha visão, e fizeram o Flamengo conseguir o resultado. Então, para mim, um ótimo resultado aí para o Flamengo, não só para o Flamengo, mas também para o Vasco. Gostou, né, Pedrosa? Comemorou quando saiu o gol do Davi Luiz? Comemorar é demais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos continuar repercutindo tudo sobre a vitória de ontem do Mengão para cima do Cruzeiro. Muitos elogios da imprensa, da mídia ali, onde eles puderam analisar a atuação do Flamengo, em especial as novas mudanças do técnico Felipe Luiz, que optou por colocar um time praticamente ali 100% ele reserva, né? Acho que só tinha 2 titulares, se não estiver enganado, acho que era o Pulgar e o Rossi. Os demais eram todos reservas. Então com isso foi um Flamengo diferente daquele Flamengo que todos estão acostumados. E consequentemente o Mengão fez uma boa partida, jogou muito bem, conseguiu controlar em determinados momentos do jogo ali as ações da partida, né? Isso foi bem interessante porque mostrou a força do Flamengo e como esse time se comportou após a chegada do técnico Felipe Luiz, que veio, mudou completamente ali a maneira do Flamengo atuar, a maneira do Flamengo se comportar, e a gente viu isso, ficou evidente com a melhora de alguns jogadores que estavam sendo muito questionados, muitos questionados, jogaram bem, como o próprio Davi Luiz, que naquela falta ali acabou decidindo a partida. É sobre isso que vamos falar a partir de agora, então pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. É claro, o link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Gostei, e de fato o que o Felipe Luiz falou sobre o Davi Luiz é exatamente isso. Embora a gente não veja, mas a gente fica sabendo como é o Davi Luiz no dia a dia. E ele é visto como uma figura extremamente importante, embora não use a faixa de capitão, mas o exemplo que ele dá no dia a dia, não só para os jovens, mas também para os demais jogadores, é um jogador extremamente importante. Eu até entendo o torcedor quando critica muito o Davi Luiz pelas atuações dentro de campo, porque de fato é um jogador que oscila muito, mas acho que oscila por conta também da idade avançada, enfim, acaba pesando bastante, mas é um jogador extremamente importante para os bastidores do Flamengo e já foi muito importante em outros momentos, com outros treinadores, e agora com o Felipe Luiz também ele tem ajudado bastante. Então é um gol de uma pessoa que conhece muito de futebol, e eu acredito nele, porque ele deu entrevista depois ao Sport TV falando que de fato queria fazer o que ele fez ali, que ele percebeu um erro na barreira com a saída do Marlon, e eu acredito nele. Eu acho que é um jogador que a gente pode acompanhar a história, e ele seria extremamente honesto e franco se ele não quisesse fazer isso. Mas ele disse que quis fazer, é um jogador craque, a gente não pode negar isso. A história do Davi Luiz mostra isso, é um jogador extremamente importante para a história do futebol brasileiro. E é isso, é um jogador importante, por isso que todo mundo foi abraçá-lo ali. Eu fico muito contente de ver o Davi Luiz performando ainda, porque é um jogador que a gente não sabe se vai continuar no Flamengo na próxima temporada. O contrato dele acaba em dezembro, mas repito, embora não ajude tanto dentro de campo, por vários motivos, não porque ele não quer, mas hoje ele é reserva, mas fora das 4 linhas, é um jogador muito importante nos bastidores do Flamengo. Um gol ali na malandragem também, no bom sentido, né, Pedrosa? Faltou a malandragem pro time do SBT lá na Copa Sérgio, como o Davi Luiz fez o gol. A gente é cabeça estourada lá, a gente só briga, não é? Só discute. É verdade. O Davi Luiz, cabeça fria. Tá faltando o Davi Luiz para orientar. Mas importante pro Flamengo também, retomar o G4, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o Flamengo fez o que tinha que ser feito, um resultado principalmente com 5 jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro. Deu oportunidade para outros jogadores, inclusive o próprio Davi Luiz. A malandragem dele é muito positiva porque ele consegue perceber ali o momento do apito e bate com a barreira aberta. Então, concordo totalmente com o Vene. O Davi Luiz é um craque. Jogador que ganhou Champions League, jogador que jogou nos maiores clubes da Europa, PSG, Benfica, Chelsea, enfim. É um cara que dispensa comentários em relação à carreira dele. Quando você ouve o Davi Luiz falar, é muito positivo também, porque as entrevistas dele são muito boas e mostram o cara que ele consegue ser para esses jogadores. E o Flamengo ontem fez uma partida morna, mas repito, o suficiente para vencer o Cruzeiro. O suficiente para pegar um time que foi com seu elenco completo, que foi com sua equipe titular e não conseguiu de forma alguma, de algum jeito, ferir o Flamengo. Muito pelo contrário. Teve bola na trave do Bruno Henrique, teve o lance do Carlos Alcaraz também, que acabou sendo anulado, mas que poderia ser outro gol para o Flamengo. Eu acho que no início da partida, no primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou mais um pouquinho, depois o Flamengo conseguiu controlar a partida, foi um pouco mais sólido. No segundo tempo chegou ao seu gol, depois as entradas do Léo Pereira e também do Alexandre deram uma consistência maior para o Flamengo, na minha visão, e fizeram o Flamengo conseguir o resultado.
Então, para mim, um ótimo resultado aí pro Flamengo, não só pro Flamengo, mas também pro Vasco. Gostou, né, Pedrosa? Comemorou quando saiu o gol do Davi Luiz? Comemorar é demais. Mas nem aquela... Fiquei sabendo que gritou na janela. Máximo aqui, ó. Teu amigo meu, teu vizinho, falou que você gritou e tudo. E não foi gol do Flamengo, foi gol contra o Cruzeiro. Entendeu? Agora, ô Flavinho, sobre a atuação do Flamengo aí, o torcedor rubro-negro que reclama da atuação, ou que estava reclamando da atuação durante o jogo, tem que ser muito rabugento. Porque se a gente for parar e analisar, os jogadores é um time reserva, tá? A gente pode considerar um time reserva. Tem o Rossi, que é titular, talvez o Gonzalo Plata seja titular no domingo, Pulgar, o Eric BH. Pulgar, beleza. Fora isso, time totalmente reserva. Você pode questionar, reclamar de atuações individuais. Vamos lá, o Alan novamente foi mal, o Ayrton Lucas novamente foi mal. Pontos negativos. Pontos negativos individuais. Só que o coletivo do Flamengo, a gente pode ver, mesmo sendo um time reserva e com o Felipe Luiz ainda tendo pouco tempo para trabalhar, foi apenas o 7º jogo dele, mas a gente vê um time reserva que é muito bem treinado. Se você for olhar o coletivo do Flamengo, as jogadas trabalhadas, isso tudo a gente vê pontos positivos. Então não dá para o torcedor do Flamengo reclamar da atuação. Muito pelo contrário, ainda mais agora, depois do resultado, uma vitória fora de casa, diante de um Cruzeiro que foi com o time titular, como o Pedrosa muito bem mencionou, embora esteja passando por um momento difícil, mas essa vitória do Flamengo mostra que o Felipe Luiz está no caminho certo. Querendo ou não, o torcedor goste ou não, o time é muito bem treinado. Porque, embora sejam jogadores reservas, mas todo mundo sabia o que tinha que fazer dentro de campo. Então tem que parabenizar o trabalho do Felipe Luiz. A gente vai falar do gol anulado, mas antes eu queria só que o Vene comentasse o que você viu de aspecto positivo individualmente falando. Algum jogador que pode botar uma pulguinha ali atrás da orelha do Felipe Luiz pensando na final de domingo. Algum jogador já está merecendo, por exemplo, o Alcaraz, talvez, ou algum outro que você observou. Olha, talvez pode até começar a mudar a ideia do Felipe Luiz para começar jogando no domingo a final. Vamos lá. Eu vejo 3 pontos positivos. A começar com o Bruno Henrique, porque eu confesso para você que eu estava com um certo receio de como seria o Bruno Henrique diante de toda essa situação, da investigação, como ele iria reagir dentro de campo. Estamos falando de um ser humano e, assim, cada ser humano reage de certa forma diferente. E o Bruno Henrique, ele foi muito bem, sobretudo no primeiro tempo. Eu acho que o Cruzeiro deu muito espaço ao Bruno Henrique, ele soube aproveitar. No segundo tempo, tiraram um pouco do espaço dele, ele caiu um pouco de produção, mas ele quase fez um golaço, inclusive. O segundo jogador que, na minha opinião, a gente pode destacar aqui, que foi o melhor em campo, inclusive, o Alcaraz. Eu gostei muito da partida do Alcaraz. Se não foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, foi uma das melhores. E também destacar o Everton Araújo, que novamente fez um bom jogo quando ele esteve em campo. Ele foi substituído no segundo tempo para a entrada. Na verdade, ele entrou. No lugar do Pulgar. Então, assim, é um jogador também que a gente tem que valorizar, porque se o Pulgar não puder jogar em determinado momento, hoje o Felipe Luiz está super tranquilo em relação a isso. Tem o Everton Araújo. E por que eu falo isso? Porque tinha um receio de como seria com o Ala. Mas hoje o Everton Araújo, sem sombra de dúvida, está na frente do Ala. Passou à frente sim do Alan. Ontem ficou confirmado isso, uma ideia que ele já vinha, né? À frente, já era uma opção à frente do Alan. Esse gol anulado deu o que falar também, a bola bate no Alexandre, participa, não participa. Pedrosa, e aí, você anularia esse gol? Achou que foi um erro? Cara, eu acho que o desvio acaba... O desvio, na minha visão, ele mata a possibilidade do Cássio chegar na bola, né? O Alcaraz não tem nada a ver com isso e tudo mais, mas assim, se o desvio do Alexandre aconteceu, pra mim isso interfere na jogada. O jogador, ele tava no meio de um chute, então eu acho que foi bem anulado o gol. E você, Vene, será que muita interferência? Tu vai ficar procurando muita coisa também? O árbitro não notou, não foi nenhum absurdo? Você acha que era mesmo para anular? Eu acho o seguinte, o VAR veio para ser justo, né? A gente precisa... Mas em casos bem graves, né? A gente precisa ressaltar isso. Só que assim, se tem o VAR à disposição e eles tinham como analisar a imagem, e assim, eu concordo que se bate no Alexandre, querendo ou não, você atrapalha o goleiro adversário, que no caso é o Cássio. Eu, no primeiro momento, eu confesso para você que eu não achei que deveria ter sido anulado. Mas depois de ouvir, escutar especialistas, ex-árbitros, e aí eles me convenceram que de fato tinha que anular. Então, na minha opinião, foi uma anulação certeira da arbitragem. Pensando no domingo, o Vene tem chance de voltar a gente aí para reforçar o Flamengo? Tem informação sobre o retorno de... Existe uma pequena possibilidade de De La Cruz
e Luiz Araújo voltarem. De La Cruz e Mas Luiz aí, Araújo. eu já vou dar a minha opinião em relação a isso. São dois jogadores que estão muito tempo fora, sem poder atuar, sobretudo o Luiz Araújo. E o De La Cruz, mesmo quando estava à disposição, atuando na base de sacrifício, não estava ajudando. Acho que hoje, mesmo que eles fiquem à disposição para domingo, fiquem no banco de reservas como opção. Acho que não Boas tem- opções pro Boas opções. Porque já teve erro aqui pra trás, se voltar com jogador sem ritmo e a gente já sabe no que aconteceu. né? Eu manteria aquilo que o Felipe Luiz fez no jogo de ida. Eu manteria, inclusive com o Gonzalo Plata no time. Eu acho que ele foi uma estratégia certeira, ele espelhou o time adversário, no caso o Atlético Mineiro. Eu manteria. Eu não botaria nem o Luiz Araújo, nem o De La Cruz se eles ficarem à disposição do técnico Felipe Luiz. Eu manteria. Inclusive, é até um bom debate se não deve manter também o Everton Araújo no lugar do Pulgar. Muito torcedor pede isso, muito torcedor. Independentemente da escolha do Felipe Luiz nessa posição, acho que é uma escolha ok, aceitável. O Everton Araújo vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo e o Pulgar a gente sabe da qualidade dele. Para decisão, acho que é uma mudança, né? No Assim jogo como no final, ataque, muita gente pede aí- a permanência de Michael no time titular e o Bruno Henrique como opção. Por conta das partidas ruins que o Bruno Henrique vinha fazendo. Só que contra o Cruzeiro, ele fez um primeiro tempo muito bom. Você, se fosse o Felipe Luiz, Pedrosa, começaria com o BH ou com o Michael? Pulgar, Pulgar, mantém, e o Michael. Eita, iria tira com o o Michael. Bruno Henrique? É porque eu acho que o que deu certo não precisa ser mexido na minha visão. Eu gosto muito do Everton Araújo, já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho que é um volante não só tem força física, como também tem qualidade para poder quebrar essas linhas. É um jogador que tem muita característica de futsal, ele pisa muito na bola, isso me agrada num volante porque ele tem condições de dominar, perde pouco a bola na minha visão. E o Michael, para mim, tá vivendo um bom momento, cara. Desde que ele voltou com a camisa do Flamengo, ele é um cara que quando entra nos jogos ele participa, seja com gol ou seja dando uma assistência, fazendo alguma coisa dentro da sua ponta esquerda. Ele é inventivo também. E um Atlético Mineiro que vai ter que subir suas linhas, que vai ter que se expor para poder vencer o Flamengo, você tem o Michel que tem a velocidade, que tem a intuitividade dele, a inventividade dele, eu acho que é importante. E não só isso, né? Você dá moral. Primeiro, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-1 no Maracanã com esse time. Então tá aí, né, um pouco do que o Pedrosa, o Benê também, eles puderam falar ali, analisar essa vitória do Flamengo, que foi muito boa por sinal. Agora o foco total, sem sombra de dúvidas, é olhar pra frente, é olhar ali pra final da Copa do Brasil, né? E ver onde é que o Flamengo pode melhorar, onde o Flamengo pode evoluir. É um time que vem numa crescente muito boa com o Felipe Luiz. Isso é interessante porque mostra como o time do Flamengo respeita, obedece ao técnico, né? Isso fica evidente ali na motivação dos jogadores ontem, como eu já falei no começo do vídeo. E com isso o Flamengo vai se preparando, vai evoluindo, vai melhorando para finalmente conseguir um título importante na temporada. O Mengão já venceu o Campeonato Carioca, né? Naquele começo avassalador, onde todos olharam e falaram: nossa, agora vai, o Flamengo tá muito bem, é isso mesmo. O Flamengo, amassando ali no estadual, porém, quando chegaram os jogos importantes, né, os principais, acabou que o Flamengo vacilou demais e deixou muito a desejar, porém agora tem a oportunidade de finalmente conseguir um título aí e pelo menos amenizar um pouco dessa temporada ruim da equipe rubro-negra. Diz o que você achou, comente abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam, e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Muito obrigado a todos, deixa o like e inscreva-se, valeu!